Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer tudo que teve de mais importante no mundo do futebol nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. O principal não, o primeiro destaque que eu separei aqui, e hoje já vale destacar as movimentações do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem se reforçando bastante, já teve vários anúncios, né? Já tinha anunciado o Christian, o Dudu, o Bolazier, o Gabigol, o Rodriguinho. Hoje teve mais três anúncios, né? Que aí eu vou trazer aqui ao longo do vídeo também. Enfim, o primeiro que eu separei é esse daqui. O Bragantino anunciou a contratação do Isidro Pita, né? Ele que apareceu no cenário do futebol brasileiro pelo Juventude, na temporada passada disputou o Brasileirão pelo Cuiabá, chegou a virar centroavante titular do Paraguai no jogo contra o Brasil, né, que o Brasil perdeu naquele jogo lá no Paraguai, perdeu por 1 a 0 com o gol do Diego Gomes, que joga no Inter Miami do Messi, né? E o Pita foi titular naquele jogo, por exemplo. Depois até perdeu a posição para o Sanabria, atacante do Torino. Mas enfim, o Pita virou um jogador convocável do Paraguai e, inclusive, depois que ele foi convocado para o Paraguai, no Cuiabá, o nível dele abaixou demais, né? Só olhar o retrospecto desses últimos jogos do Cuiabá, a média de gols do Pita abaixou demais. Mas enfim, o Bragantino foi lá, contratou ele depois de sair do Cuiabá. O Pita que foi contratado para ser meio que uma dupla com o Daverson, acabou que com a saída do Daverson pro Galo, o Pita virou basicamente o principal jogador do Cuiabá, né? Mas nessa reta final de Brasileiro não foi tão bem e não à toa o Cuiabá foi rebaixado. O Bragantino pagou em torno de 30 milhões de reais no Pita. E vale destacar também que o Alejandro do Bragantino não vai permanecer no Vitória, né? Porque eu teria que pagar em torno de 30, 40 milhões de reais também. O Vitória não tinha esse dinheiro. Ele volta pro Bragantino. Tem que ver como é que vai lidar com isso. Vai usar os dois, tanto o Alejandro quanto o Pita. Um vai ser titular, outro vai ser reserva. Porque o Bragantino agora vai ter o artilheiro do Brasileirão, junto com o Yuri Alberto, né? Que é o Alejandro. E um cara que você acabou de pagar 30 milhões de reais. Não faria sentido deixar nenhum dos dois no banco. Então, ou dos dois, ou a tendência é que o Alejandro seja negociado, né? É o que eu imagino. Enfim, então o Pita é o primeiro de hoje. Aí eu já queria destacar aqui, Supercopa da Itália. O Milan venceu da Juventus, beleza, vitória por 2 a 1 num jogo que teve um primeiro tempo bem morno e que a Juventus abre 1 a 0, um golaço do Yildiz. E a Juventus estava melhor no jogo mesmo. O primeiro tempo do Milan foi vergonhoso, foi muito ruim, não conseguiu nem chegar próximo da área da Juventus. Tinha mais a bola, mas não gerava perigo. No segundo tempo melhora um pouquinho mais. Tem um pênalti besta do Locatelli no Pulisic. O Pulisic enche a porrada, faz o gol de empate, né? E minutos depois tem um cruzamento pela direita do Musa, que tinha entrado. Ela desvia no Gatti e acaba matando o de Gregório, goleiro da Juventus, e faz ali o 2 a 1 que garante a vaga do Milan na final da Supercopa da Itália. Final que vai ser justamente o clássico de Milão, entre Inter de Milão e Milan. Eu já queria destacar que os principais destaques que eu sempre trago aqui, eu sempre trago em formato de vídeo individual. Então, por exemplo, do Pita eu vou trazer em vídeo individual analisando mais. Esse jogo eu vou trazer uma análise também. Então, as principais que eu separo aqui eu trago em formato de vídeo. Então, por isso, fica a importância de você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre ir te mandando esses vídeos. Por exemplo, hoje saiu o vídeo do Gabigol no Cruzeiro. Eu sei que ele foi anunciado já faz alguns dias. Mas é porque tem muita coisa, cara. Eu já tenho programado o vídeo até pro dia 5 para vocês terem ideia. Postando pelo menos dois por dia. Então é muita coisa e eu vou sempre buscando trazer o mais completo aqui no canal, beleza? Próximo destaque é o Fagner. Cruzeiro anunciou ele, beleza? Vindo do Corinthians. O Fagner que tinha perdido espaço no Corinthians nessa última temporada, né? Chegou até um certo revezamento entre ele e o Mateuzinho. Na reta final de temporada ficou claro que o Mateuzinho era o verdadeiro titular, né? O Fagner já tá indo para essa reta final de carreira dele. Já chegou a ser lateral de Copa do Mundo, né? Em 2018, foi titular inclusive contra a Bélgica. Mas vive um momento de, não vou falar decadência, porque decadência é uma palavra muito forte, mas que tá indo já pra reta final de carreira, não adianta. E ele já estava consolidado como reserva do Mateuzinho, que fechou bem a temporada.
E agora vai para o Cruzeiro para ser reserva também. Eu acho que no final das contas, não acho que tenha sido uma boa escolha. Assim como teve o Eduardo, daqui a pouco eu vou chegar lá, vou chegar na mesma conclusão. Porque o Fagner saiu basicamente de reserva do Corinthians para reserva do Cruzeiro. E em várias outras equipes de Série A, o Fagner seria titular ainda. Então acho que foi uma escolha, de certa forma, ruim. Porque ele vai ser reserva do William. Não tem como o Fagner pegar a titularidade dele, porque o William tá em definitivo, o William é mais novo, o William é mais forte fisicamente, o William é mais rápido, o William vive um momento melhor. Então o Fagner tá saindo de reserva do Corinthians para reserva do Cruzeiro. É uma contratação que eu acho boa pro Cruzeiro, mas que eu acho uma escolha ruim do Fagner. Enfim, o cara sabe o que que ele tá fazendo, né? O outro aqui ainda no Cruzeiro, o Eduardo, outro anúncio, foi anunciado basicamente quase que na mesma hora, tanto o Fagner quanto o Eduardo. Outra baita contratação, o Fagner, que nem eu falei, é uma boa. O Eduardo também, e eu vou chegar na mesma conclusão. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira, cara. O Eduardo não vai ser titular nessa posição de meio de campo. A não ser que ele jogue de segundo volante. E também já tem o Matheus Henrique, também não vai pegar a vaga dele. Então é outro cara que foi pro Cruzeiro, que tem um nível alto, ser titular na minha visão, em talvez pelo menos metade dos times da Série A, e ele foi pro Cruzeiro para ser reserva do Matheus Pereira. E se fosse um Cruzeiro jogando a Libertadores, até faria sentido, mas não. É um Cruzeiro que só vai jogar Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Mineiro. Então, porra, não precisa nem poupar tanto assim, e o Diniz não é nem de poupar. Então, eu considero uma escolha ruim do Eduardo e do Fagner. Do Fagner até vai, porque tá indo na reta final de carreira. O Eduardo, eu não vejo o menor sentido dele ir pro Cruzeiro, cara. Ele com certeza sabe, a competitividade vai ser muito alta com o Matheus Pereira. Ele tá saindo de reserva do Botafogo para virar reserva do Cruzeiro. Sendo que em várias outras equipes de Série A ele poderia ser titular. Então, pro Cruzeiro é um grande reforço. Ganha um reserva à altura do Matheus Pereira. Mas pro Eduardo eu considero uma escolha ruim. Assim como o Fagner. O outro aqui é outro do Cruzeiro. Dessa vez é o Vijalba, tá bom? E o Vijalba já estava no Cruzeiro, agora foi contratado em definitivo. Eu achei um grande acerto, foi mais ou menos uns 5 milhões de reais que eu tava vendo. Ele pertencia ao Argentino Júnior. Nos jogos que eu assisti do Diniz já no comando do Cruzeiro, eu gostei do Vijalba, um zagueiro que é bom tecnicamente, tem uma boa bola aérea. Eu acho que tende a agregar bastante nesse time do Cruzeiro. E é um zagueiro canhoto, né? Que é cada vez mais. Cada vez não, mas é de certa forma raro de se encontrar no futebol, né? Então, assim, é um cara que o Cruzeiro fez certo em contratar em definitivo, ainda mais porque vinha sendo titular com o Diniz e, na minha visão, vinha correspondendo, vinha fazendo bons jogos, entregando bem, principalmente nessa saída de jogo que é fundamental no estilo de jogo do Diniz, né? Então, contratado em definitivo, considero um grande acerto e uma boa escolha do Vijalba também, tá? É um time que vai ser muito competitivo nessa temporada. A próxima aqui é o Fernando Sobral. O Ceará anunciou a volta dele. Beleza, outro cara que saiu do Cuiabá, né? Assim como o Pita, que nem eu já trouxe aqui indo para o Bragantino, o Fernando Sobral tá indo para o Ceará, tá bom? Ele já tinha tido passagem pelo Ceará. Quando o Ceará foi rebaixado para a Série B, ele foi para o Cuiabá, né? Então tá retornando para o clube onde ele teve mais visibilidade, né? E a partir daí foi para o Cuiabá. Então, considero um bom reforço para agregar nesse meio de campo do Ceará, tá? Então, é isso. É um cara que vai agregar para esse elenco do Ceará. Depois separei aqui o Wellington Rato. Beleza, o Wellington Rato, novo reforço do Vitória. Já estava sendo especulado fazia um tempão e agora foi concretizado. Eu acho que foi em torno de 5 milhões de reais. É um reforço que, na minha visão, vai agregar bastante para o Vitória, fazendo essa meia direita. Se precisar, até um meia mais centralizado. Esse meia centralizado, na teoria, é o Mateuzinho. Então, não acho que o Wellington Rato vai jogar por ali. E na teoria, o cara da meia direita também é o Gustavo Mosquito. Então, o Rato pode principalmente disputar a posição tanto com o Mosquito quanto com o Mateuzinho. E vai agregar bastante nesse elenco do Vitória. Acho que tem potencial para se tornar um dos principais jogadores desse time. Acho que agora uma carência do Vitória vai ser buscar um centroavante, né? Perdeu o artilheiro do Brasileirão. Então vai ter que encontrar um centroavante para conseguir render próximo do que o Alejandro rendeu, né? Mas, enfim, o Wellington Rato vem para disputar a posição principalmente com o Mateuzinho, se ele for jogar mais centralizado, ou na posição que ele mais jogou pelo São Paulo, que é caindo pela meia direita, que aí ele disputaria com o Gustavo Mosquito. Só que essas são características muito diferentes, né? O Mosquito é um destro pela direita e leva muito para linha de fundo. O Wellington Rato é quase um meia de armação, canhoto cortando para o meio. Então são características muito diferentes, mas que vão agregar bastante para o Carpini, que já tinha trabalhado
o Wellington Rato no São Paulo, né? Enfim, então assim a gente fecha as principais contratações de hoje. E aqui, vamos para os principais resultados que eu separei aqui também, para a gente passar por eles, tá? O primeiro que tá aqui são da Copa São Paulo. Tem muitos jogos, né? Ontem foi o primeiro dia, agora a gente vai. A gente não, a Copa São Paulo vai empilhando um jogo atrás do outro. São muitas equipes, né, cara? Mas dá pra gente passar aqui pelos resultados, ó. Então, o Comercial de São Paulo venceu de 1-0 do Retrô. O Operário meteu 6-0 no Tanabe de São Paulo, né? Deportivo Brasil 3-0 no Dom Bosco. O Brasiliense perdeu por 1-0 para o Tupã. O Bandeirante Júnior venceu de 2-1 do Tuna Luso do Pará. O Vitória venceu por 2-0 do São José do Rio Grande do Sul, né? O CRB tomou 3-0 da Água Santa. Curitiba 2-1 no Ercílio Luz. Santa Cruz 5-0 no Força e Luz do Rio Grande do Norte. Azures do Paraná é um time que vem em certa exponencialidade, vem crescendo recentemente, né? No cenário paranaense. 3-3 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 1-1 entre Oeste e Santa Cruz do Acre. Juventude 1-0 no Comercial de São Paulo, né? O Linense 5-2 no Coimbra, que é um time de empresários de Minas Gerais, né? Palmeiras 9-0 no Náutico de RR é Roraima? Eu acho que é Roraima. Ou é Rondônia? Eu acho que é Roraima. Rondônia eu acho que é RD, né? América de Natal. Quase falei América do Norte. América de Natal 1-1 com o Operário CAB. Não vou saber isso daí nunca. Operário, tananã, tananã. O Fluminense venceu por 2-1 do Inter de Limeira. Tá rolando aqui nessa reta final Francana e Nova Iguaçu. Tá 1-1 até o momento. Francana de São Paulo, Nova Iguaçu do Rio. Audax Mazagão. Nossa. Aqui não contabilizou o resultado final. O Santos está no intervalo ganhando do Cefat. E no momento que eu gravei o vídeo ainda não começou Atlético e Guarani e Atlético Paranaense Ferroviário do Ceará. Também teve Valência e Real Madrid. O Real Madrid venceu por 2-1, né? Saiu perdendo por 1-0 no primeiro tempo. Gol do Hugo Duro. Bom centroavante, por sinal. No segundo tempo, eu tô na frente aqui, né? Deixa eu diminuir aqui. Aí, vai dar pra ver agora. No segundo tempo, o Bellingham perde um pênalti com 10 minutos. O Vinícius Júnior é expulso porque agrediu o goleiro adversário. O Modric empata o jogo aos 40 do segundo tempo e aos 50 do segundo tempo o Bellingham vira o jogo. Ainda teve Copa do Rei, esse resultado aqui bem surpreendente. O Pontevedra venceu por 3-0 do Mallorca. O Mallorca que faz um bom campeonato espanhol. O Mallorca tem essa característica de ser uma equipe que se defende muito bem e faz poucos gols, né? Acabou que tomou 3-0. Só ver a campanha na La Liga, é uma equipe que ataca muito pouco, mas também tem uma defesa muito sólida a maioria das vezes, né? Tudo bem que quando pegou o Barcelona tomou 5, mas tem um padrão de jogos que toma poucos gols. Retafe e Granada, o Retafe venceu por 1-0 na prorrogação, um jogo interessante, equilibrado nessa fase já inicial. O Raio Vallecano eliminou também o Racing Ferrol, que disputa a segunda divisão da Espanha, né? No Campeonato Francês, o Nice venceu por 3-2 contra o Rennes. Porra, duas equipes fortes, né? Teve o gol do Guessam, muito bom atacante do Nice. O Kalimuendo também, muito bom atacante do Rennes. O Diop, que é um ponta desse time do Nice. O Laborde ainda, outro ponta, bom jogador. E o Truffet fez o gol do Rennes, né? Que fechou nesse 3-2. E o último jogo de importante, né? Foi esse Milan e Juventus, que ficou 2-1 e que eu já comentei mais anteriormente aqui com vocês. Beleza? No geral, deu para passar por tudo que teve de mais importante hoje, nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro. É, E é isso, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você, disso tudo que eu trouxe, qual pra você foi a informação mais importante, né? Tipo, mais relevante. Ah, sei lá, o Real Madrid ter vencido, ou o Milan ter eliminado a Juventus, ou o Wellington Rato no Vitória, enfim. Vale destacar também o Cruzeiro se movimentando bastante, né? Pô, tá montando um elenco muito forte. Vai ser interessante ver como é que o Diniz vai lidar com tantos jogadores de qualidade, né? Também, eu não sei se eu vou ter que sempre dar esse aviso no final dos vídeos, mas é o seguinte: eu posso ter esquecido de alguma coisa aqui, eu busquei separar as principais. Eu não gosto de trazer, tipo, ah, Fulano tá negociando com Fulano. Eu gosto de trazer, tipo, transferências certas. Então, tudo isso que eu trouxe aqui de transferência é porque realmente já foi, inclusive, anunciado, né?
Então, se eu fosse trazer rumores, enfim, putz, os vídeos aqui ia ter 40 minutos. Então eu busco só o que realmente foi concretizado. Beleza? O Éder, zagueiro ex-América Mineiro, foi anunciado no Ceará também. Acabou que eu não encontrei muitas notícias, tipo, com a foto do anúncio. Eu tive dificuldade para encontrar, mas isso daí aconteceu também. Beleza? Comenta o que você tá achando desse formato de vídeo também. É o segundo dia que eu posto nesse formato. Tô buscando trazer da melhor forma possível, mais completinho. E é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque as principais informações que eu trago aqui nos vídeos, eu trago em vídeos detalhados, aprofundando cada vez mais. Então, por exemplo, a análise de Juventus e Milan, eu devo postar amanhã no canal. O vídeo do Pita, anunciado no Bragantino, eu vou trazer. O Fagner eu vou trazer. O Eduardo eu vou trazer. Acho que são essas as que eu já tinha separado, que eu já separei a matéria para trazer para vocês, beleza? Aqui no canal. Então, por isso a importância de estar inscrito com o sininho ativado, para o YouTube sempre te mandar esses vídeos. Valeu e falou!